Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos ver agora os conceitos de Constituição. Então eu peço a você que está assistindo e não está tão focado na aula, que dê um tempinho, preste atenção, porque essa parte dos conceitos de Constituição, ela é importantíssima. Ela é importantíssima para quem, professor? Ela é importante para quem já fez a faculdade, para quem está revendo o material, para quem pensa em fazer a faculdade, para quem está fazendo, para quem quer conhecer a Constituição, o porquê é que ela é assim, o porquê que não é, tá certo? Então, assim, se você estiver fazendo alguma outra atividade, WhatsApp, Facebook e tal, dá uma paradinha. Presta atenção aqui nessa aula, que é muito importante. Eu coloquei o material acostado, certo? A esse vídeo, que é o nosso e-book. E lá tem um pouquinho mais de informação para vocês, mas essa aula agora dá uma, tá? Presta atenção. Então vamos lá para nossos conceitos de Constituição. Vou trazer alguns e vou explicar de um a um, tá certo? O primeiro é no sentido sociológico, que nos remete à ideia de social, de sociedade, tá? Eu vou bem devagar para você compreender. Fernando Lassalle, ele escreveu um livro, O que é Constituição? E aí, nesse livro, ele diz que Constituição não é uma folha de papel. O que isso quer dizer? Constituição não é uma folha de papel. Ele quer dizer que não é só aquilo que está escrito, tá certo? Ou seja, não é um mero documento escrito. A Constituição, o que é que a Constituição, na ideia de Fernando Lassalle, no sentido sociológico? A Constituição ela é a soma dos fatores reais de poder que emanam da população. Palavras dele, viu? No material vocês vão ver que está entre as aspas. Então, vou repetir. Constituição é a soma dos fatores reais de poder que emanam da população. Ou seja, a população coloca esses fatores, é realmente quem tem o fator real de poder, certo? Então, a Constituição, ela soma esse poder do povo. Tá, ok? Então, a Constituição ela é o espelho do povo. Ela é aquilo que o povo gostaria de fazer, é aquilo que o povo almeja, deseja, quer, busca. Tá, ok? Deu para entender? Tá tranquilo? Pronto. Então, o que mais que a gente tem para entender aí na ideia de Fernando Lassalle? Todo Estado tem uma Constituição, certo? Por quê? Porque não é um mero documento. Então, todo Estado tem relações reais de poder. Para que a Constituição escrita tenha eficácia, ela deve se espelhar, ela deve espelhar a Constituição real, tá certo? Agora a gente vai, né? Nós tivemos aí uma ideia e nós vamos agora para o sentido político. Quem é que trabalha o sentido político com a gente? Carl Schmitt, certo? No livro Teoria da Constituição. Então, no livro Teoria da Constituição, de Carl Schmitt, ele diz que a Constituição, ela não é lei. Aí ele já disse que ela não é lei e ela não é um documento. Professor, a Constituição é o quê, pelo amor de Deus? Ela vai ser o quê? Vai ser uma decisão política fundamental. E isso é a ideia de Carl Schmitt, no sentido político, no livro Teoria da Constituição. Ele diz o quê? Que a Constituição, ela não é uma lei, ela não é um documento, ela é o quê? Ela é uma decisão política fundamental, certo? Isso aí é uma posição decisionista. Ele quer dizer o quê? Que a Constituição, ela é uma decisão política. Vocês viram aí? Deu para entender aí o choque de ideias? Vamos continuando. Carl Schmitt, ele faz a diferenciação entre Constituição, certo? E lei constitucional. Então, Carl Schmitt, ele faz essa diferenciava, certo? A Constituição em si e uma lei constitucional. O que é que quer dizer isso? A Constituição ela é uma decisão política fundamental, tá certo? Não importa em quais documentos ela está expressada, ela vai ser sempre uma decisão política fundamental. Já a lei constitucional, ela é feita por quem exerce o poder constituinte e quem, além de temas estruturais, pode tratar de outros assuntos. O que quer dizer aqui? Vamos com calma. O que acontece? A Constituição ela vai ser uma decisão política fundamental, que também quer dizer o quê? Que não importa qual documento ela vai ser expressada, certo? Que ela vai estar escrita. E que ela vai sempre ser uma decisão política fundamental, ela é fundamental. Já a lei constitucional, ela é feita por quem exerce o poder constituinte, que além disso, né, ele vai trazer os temas estruturais que pode tratar de outros assuntos, não só daquilo, né, em relação ao poder constituinte. Deu para dar um entendido aí na diferenciada? Pronto.
atualmente a doutrina ela diferencia também norma materialmente constitucional, que é aquela que possui um conteúdo constitucional, não importando em que leis ela vai estar prevista. Ela diferencia da norma formalmente constitucional. Então, aqui a gente vai ter a diferença entre norma materialmente constitucional e norma formalmente constitucional. A norma materialmente constitucional é aquela que possui o conteúdo constitucional, sem se importar em que leis elas estão previstas, certo? Já a lei formalmente constitucional está prevista na lei constitucional do país, não importando o seu conteúdo. Professora, eu não entendi, eu quero um exemplo. Um exemplo que eu trago para vocês é o artigo 242 do parágrafo 2º. Sim, professora, e aí que esse parágrafo 2º do artigo 242 da Constituição fala do Colégio Pedro I, que é um colégio situado lá no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, está na Constituição, certo? Ela é uma norma formalmente constitucional, mas o seu conteúdo não é um conteúdo que vá trazer alguma de suma importância para a Constituição para os demais estados. Tá certo? Então, o que acontece? É uma norma formalmente constitucional, ela está sim prevista na Constituição, o artigo 242, parágrafo 2º do Colégio Dom Pedro I, quando se refere ao colégio, certo? Mas o seu conteúdo, ele não é um conteúdo constitucional. Entendidos? Tranquilo? Bom, nós vimos já dois sentidos, né? Vamos ver agora o sentido jurídico. Quem é que fala do sentido jurídico sobre a Constituição? A gente vai ter o Hans Kelsen, na Teoria Pura do Direito, em 1933, Hans Kelsen trouxe a ideia do sentido jurídico. E ele disse o quê? Que a Constituição é a lei mais importante de todo o ordenamento jurídico. Em que sentido, professora? No sentido jurídico positivo, certo? Então, a Constituição ela é a lei mais importante de todo o ordenamento. O que é o ordenamento? Que nós já falamos sobre isso. O ordenamento ele é o conjunto de constituições, da Constituição Federal, constituições estaduais, leis, códigos, portarias, esse monte, né, de coisas é que vai formar o nosso ordenamento jurídico. Entendidos? Tranquilo? Vamos adiante. Trata-se de um pressuposto de validade de todas as leis. Para que uma lei seja válida, precisa ser compatível com a Constituição, certo? Então, eu falei lá de recepcionar as leis na Constituição nova, exatamente sobre esse ponto. Possui a finalidade de isolar o direito das demais ciências, estudando assim as suas especificidades, certo? Então, o direito ele é um sistema hierárquico de normas, tá? Então, o direito ele é um sistema hierárquico de normas, nós temos o ordenamento jurídico, onde é que a gente está no topo, a Constituição Federal, que hoje vai formar o bloco de constitucionalidade. Não vou falar do bloco de constitucionalidade agora para não misturar, mas a gente tem a Constituição, nós temos os códigos, nós temos as leis, temos dentro das leis, nós temos as leis ordinárias, temos as leis complementares, tá certo? E aí abaixo nós temos as portarias, temos os decretos, então tá bem tranquilo de você compreender. Só para finalizar aqui a ideia, o direito ele é um sistema hierárquico de normas, porque vocês veem que ele faz uma escadinha. A norma inferior, ela obtém sua validade da norma superior. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que nós temos as nossas constituições estaduais, a Constituição Federal e temos as leis orgânicas do município. Preste atenção. Todo município ele tem uma lei orgânica. Ah, professora, eu não sei qual é a lei orgânica do meu município. Tudo bem, é só para você entender, tá? A lei orgânica do município, ela tira a sua validade da Constituição estadual. Preste atenção. A Constituição Estadual, ela tira a sua validade, ela obtém sua validade na Constituição Federal. Mas a lei orgânica não pode ferir a Constituição Federal. Por quê? Porque se ela responde, ela obedece à Constituição Estadual e assim por diante, a Constituição Estadual obedece à Federal, muito fácil de entender que a lei orgânica municipal, ela tem que obedecer às duas que estão acima dela, a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Entendido? Tranquilo. Ah, professora, para que eu vou querer saber isso? Porque não se preocupe não, que a gente vai trabalhando aí durante o curso e os próximos para você saber que isso é muito importante, muito importante. Porque que pode vir a surgir
de dúvida na cabeça de vocês. Ah, professora, então quer dizer que a Constituição Estadual obedece à Constituição Federal, a lei orgânica obedece à Constituição Estadual, mas não vai obedecer à Constituição Federal, não faz o menor sentido. Então, todo o ordenamento, ele é escalonado, ele é organizado para o fundamento de validade de todos que estão abaixo da Constituição é buscar sua validade nela, na Constituição Federal como um todo. Tá ok? Ficou bem tranquila essa aula? Deu para entender? Pronto. Próxima aula a gente traz mais informações para vocês, pessoal. Um forte abraço.